mulher de Ló foi a pessoa que ficou conhecida na Bíblia por ter sido transformada numa estátua de sal. A história dessa mulher está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 19. A mulher de Ló aparece na Bíblia já no contexto da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Ela era esposa do sobrinho de Abraão, o Ló, e tudo indica que ela era a mãe das duas filhas de Ló citadas em Gênesis capítulo 19. Apesar de o texto bíblico não trazer quase nenhuma informação sobre a mulher de Ló, nem mesmo seu nome, a Bíblia mostra que aquela mulher se tornou um exemplo contra a falta de perseverança e a desobediência diante de Deus. Bom, tudo começa quando a Bíblia diz que 2 anjos do Senhor foram até a cidade de Sodoma. Chegando à cidade, eles foram recebidos por Ló com grande hospitalidade. O objetivo dos anjos era avisar Ló sobre a destruição iminente da cidade e tirar sua família dali antes que a destruição tivesse início. Mas enquanto os anjos estavam na casa de Ló, os homens da cidade de Sodoma cercaram a casa de Ló, pedindo que ele entregasse os 2 viajantes a eles. O que os homens de Sodoma queriam era abusar dos 2 anjos que estavam ali em forma humana. Então os anjos do Senhor precisaram ferir todos aqueles homens com cegueira, pois os homens de Sodoma queriam arrombar a porta da casa de Ló. Foi nesse momento que os anjos instruíram Ló a pegar sua esposa, suas filhas e genros e sair com toda a sua família da cidade o quanto antes. Isso porque o pecado de Sodoma havia chegado ao limite. Então, logo ao amanhecer, os anjos do Senhor apressaram a Ló para que ele deixasse logo a cidade com sua família, para que eles não perecessem no castigo de Deus contra aquele lugar. Mas mesmo com os avisos dos anjos do Senhor, parece que a família de Ló demonstrou certa hesitação em deixar a cidade, o que se harmoniza com o comportamento da mulher de Ló mais à frente, conforme nós veremos ainda neste vídeo. De modo que os anjos do Senhor precisaram pegá-los pela mão e tirá-los para fora da cidade. Tudo isso foi pela misericórdia do Senhor. Assim, a mulher de Ló, o próprio Ló e suas 2 filhas foram todos conduzidos para fora da cidade e aconselhados a fugir para o monte. Nesse ponto, os anjos do Senhor foram bem específicos. Um deles, inclusive, chegou a avisar que Ló, sua esposa e suas filhas deveriam fugir com determinação para salvar suas vidas. Eles não podiam olhar para trás e nem parar no meio do caminho para que não viessem a perecer. Naquele contexto, Ló até conseguiu negociar a possibilidade de não precisar ir para as montanhas, mas poder ficar refugiado em outra cidade. Parece que a cidade proposta por Ló estava originalmente destinada também à destruição, mas acabou sendo poupada pela misericórdia do Senhor. Então, quando o sol ainda estava saindo, Ló e sua família já estavam chegando à pequena cidade de Zoar. O texto bíblico diz que o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra e toda aquela campina, e tudo o que havia naquele lugar foi destruído. O que antes era um vale fértil tornou-se um lugar de desolação e esterilidade. Foi nesse ponto que a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Ela desobedeceu a ordem expressa do Senhor através de seus mensageiros. Ela preferiu deixar de olhar para frente e contemplar a salvação de sua vida para olhar para trás e contemplar a destruição e a morte. A mulher de Ló hesitou e olhou para trás. Parece que ela tinha saído dos limites de Sodoma, mas Sodoma ainda não tinha saído dos limites do seu coração. Então, juntamente com toda aquela campina, a mulher de Ló encontrou sua destruição. Alguns estudiosos sugerem que talvez a expressão que diz que a mulher de Ló foi transformada numa estátua de sal talvez seja uma indicação de que aquela mulher foi simplesmente soterrada pelos materiais que choveram durante o juízo de Deus sobre toda aquela região. Até hoje, aquele lugar tem excesso de sal e enxofre, e é justamente onde está localizado o Mar Morto. Inclusive, formações salinas em forma de pilastras de sal são frequentemente usadas por turistas que visitam aquela região como lembrança da história da mulher de Ló. Mas a história daquela mulher traz uma lição muito séria. No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus usou a figura da mulher de Ló para advertir seus ouvintes sobre a insensatez de reagir com desobediência diante do juízo de Deus. Nesse sentido, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Então, embora não saibamos muita coisa sobre a mulher de Ló, sabemos que não podemos repetir o seu comportamento.
Aqui cabe bem a importante exortação que lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Na obra de Deus, em nosso compromisso com o Senhor, não há espaço para a hesitação.